Olá, turma 301, tudo bem com vocês? Bom, professora Sandra, de língua portuguesa, o nosso conteúdo hoje será a continuação da correção dos exercícios da aula anterior, seguidos de explicações conforme eu falei na aula passada. E concordância verbal, tá? Uma partezinha para a gente iniciar. Vamos então à correção. Dado que não recebi o salário, não viajei. Eu coloquei letra A, causal. Por quê? Dado que, nessa oração, ela é igual a porquê. E também expressa a razão de não ter viajado. E qual foi a causa? O não recebimento do salário. Consequentemente, não viajou, não ter viajado. Na próxima, por mais que tentasse, não consegui convencê-la. Eu coloquei letra D, concessiva. Por que concessiva? Nessa oração também, por mais que é igual a embora. E o que expressa? Expressa um obstáculo, ressalva, restrição. Ou seja, incapaz de impedir a realização do fato declarado na oração principal. Então, a intensa tentativa, no caso, é um argumento contrário, que é igual a um obstáculo, e foi incapaz de impedir de convencê-la, ok? Então, nós temos aí a próxima. Dado que houvesse feito calor, teria ido à praia ontem. Eu coloquei letra E, no caso condicional, né? Letrinha E, condicional. Esse dado que é igual a caso, e indica o que? Uma hipótese ou condição, no caso necessária, para que tivesse sido realizado o fato expresso na oração principal. Sempre tem que ter algo expresso na oração principal. Então, o calor, no caso, seria o quê? A condição necessária para a ida à praia, tá ok? Vamos lá. Tamanho foi o barulho que todos foram à janela. Eu coloquei letra C, consecutiva. Nessa oração, esse que é igual a por isso. E o que exprime? Exprime o que? A consequência decorrente do fato expresso na oração principal. Ou seja, a ida à janela é a consequência do grande barulho. Agora, qual foi a causa? Barulho. E a consequência? Ida à janela. Na próxima, nós temos sem que. Eu coloquei letra E, condicional, sem que nos esforcemos, não conseguiremos, nada conseguiremos. E letra E, condicional, e nessa oração, esse sem que é igual a caso não. O que indica? Indica uma condição, o que? Necessária para que não se realize o fato expresso na oração principal. Ou seja, a falta de esforço é a condição necessária para que não consigamos nada, ok? A outra, no caso, o menino, né? O menino é mais inteligente que o pai. Eu coloquei letra B, comparativa. Essa oração iniciada pelo conectivo que, ela indica o quê? O segundo, no
caso, elemento de uma comparação, ou seja, estabelece um confronto entre a inteligência do pai e a do menino. Agora, isso é uma pegadinha, observa bem que se omitiu o verbo da oração subordinada adverbial comparativa. Prestar atenção nisso? Agora vamos para a próxima. Dado que assim decidiram, viajarão amanhã. Essa oração aí, esse dado que, é igual a visto que, já falei para vocês. E o que justifica? Justifica o fato expresso na oração principal. Ou seja, a razão da viagem foi a decisão tomada. Essa daí sem muito... Agora, estudei no jardim sem que ninguém me perturbasse. Ou seja, essa oração, sem que ninguém me perturbasse, ela é igual ao quê? A quê? Desse modo. E o que ela indica? O modo como se dá o fato declarado na oração principal. Vou sempre repetir isso. De que modo estudei, no caso, né? De que modo estudei? Ou seja, a resposta será sem ser perturbado por ninguém. Então, é letra, eu coloquei a letra L, no caso, modal. Ok? Estimo este sobrinho, não é isso? Estimo este sobrinho como a um filho. Tá certo? Eu coloquei letra B, comparativa. Porque essa oração como é igual do mesmo modo que. O que ela expressa? Expressa o segundo elemento da comparação. Compara-se a estima que se sente em relação a este sobrinho e a um filho. Portanto, letra B, comparativa. Agora vamos à última aqui. Mesmo que estivessem exaustos, persistiram no trabalho. Essa oração, mesmo que, é igual a embora. E o que ele expressa? Expressa um obstáculo, ressalva, restrição, incapaz de impedir a realização do fato declarado na oração principal. Ok? A exaustão, ou seja, o argumento contrário é igual ao obstáculo. Não impediu, né, a persistência no trabalho. Certo? Agora nós vamos para a concordância verbal. A concordância verbal, vocês é uma matéria que vocês já estudaram, mas vamos fazer uma retomada. É uma matéria que vocês já estudaram, mas vamos fazer uma retomada. Deixa-me ver aqui. Vamos lá. Eu coloquei aí. Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Tem uma regrinha geral, né? Que o verbo, ele concorda com o sujeito em número e pessoa. Isso vocês também sabem. Eu coloquei um exemplo. Fomos ao mercado, né? Tá concordando. Temos outro exemplo aqui. Homens trabalham. Outro exemplo. Faltou um aluno. Olha como é que tá concordando com o sujeito. Faltaram 2 alunos. Ok? Depois nós temos aqui sujeito composto. Isso na concordância verbal, gente. Sujeito composto.
eu coloquei um exemplo, marido e mulher fizeram uma viagem, porque tem um sujeito composto, porque há dois núcleos, ok? Agora, quando o sujeito composto depois do verbo, vem depois do verbo, o verbo vai para o plural, né? Conforme concordância gramatical. Eu coloquei: passeavam o pai e o filho. Vem depois o verbo. Certo? Agora, nesse marido e mulher fizeram uma viagem, vocês reparam que o sujeito composto vem antes do verbo, né? Aí o verbo vai para o plural. Agora, no caso, o sujeito composto, quando vem depois do verbo, vou repetir porque eu enrolei um pouco, o verbo vai para o plural, no caso, concordância gramatical. Passeavam o pai e o filho, certo? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Agora, com o sujeito composto depois do verbo, admite-se a concordância com o núcleo mais próximo, eu acabei de falar. Passeava o pai e o filho, passeaste tu e ele também, ok? Agora nós temos aqui: minha irmã e eu visitamos um castelo medieval. Eu coloquei esse exemplo porque o sujeito aí, ele é composto com pessoas diferentes. Aí o verbo vai para o plural da pessoa que prevalece. No caso, minha irmã e eu visitamos um castelo medieval. Agora, um outro exemplo aqui, a primeira pessoa prevalece sobre a segunda e a terceira. Por exemplo, eu e tu, que é igual a nós, viajaremos, certo? Vamos para a próxima aqui. Aí, nesse caso, tu e eles, igual a vós, viajareis. A segunda pessoa prevalece sobre a terceira, certo? Agora, tu e ele ireis ou irão ao teatro. Aí, agora, nessa frase aí, para alguns gramáticos, quando o sujeito o sujeito composto, ele é formado pelo pronome tu, mais vós ou eles, é possível usar a terceira pessoa do plural, ok? Então, é isso aí. Vamos lá para a próxima explicação. Vocês estão vendo um exemplo aí, né? Aqui, cadê você? Aqui. Ministros, deputados, ninguém se entende. O que aconteceu? Esse sujeito composto, resumido por um termo, no caso tudo, nada, ninguém, isso, isto, nenhum, o verbo fica no singular, né? Ministros, deputados, ninguém se entende, então o verbo fica no singular. E tem um outro aqui, ou o Maracanã ou o Morumbi será o local do jogo. O que houve aí? Esse sujeito é composto ligado por ou. O verbo ele fica no singular se houver, no caso, exclusão, ou igual a somente um. Tá? Agora vamos para ou Lisboa ou Roma são bons locais para passar as férias. Aí, se não houver exclusão, tá?
o verbo vai para o plural. Esse ou aí é igual a ambos. Sentiram a diferença? Mais um exemplo. O menino ou os meninos brincarão. Nesse caso aí, se houver retificação de número, o verbo ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Aqui no caso, o menino ou os meninos brincarão. Tá com o mais próximo aí. Aqui também temos a tranquilidade ou serenidade é importante. Nessa frase, se o sujeito composto ligado por ou for formado por sinônimos, o verbo fica no singular, ok? A tranquilidade ou serenidade, no caso, sinônimos. Deixa-me ver aqui. A alegria ou a tristeza fazem parte da vida. Nessa frase, esse sujeito composto ligado por ou, ele foi formado por antônimos. Aí o verbo vai passar para o plural. É diferente, né? No caso, o antônimo. A alegria ou a tristeza fazem parte da vida. No caso aí tem antônimo. Então, outra aqui. Nem Rodrigo, nem Roberto será o primeiro da turma. O que aconteceu? Esse sujeito composto por nem, houve uma exclusão. Aí o verbo fica no singular. Nem, no caso aí, é igual a nenhum. Tá? Aí agora, nem a Argentina, nem o Brasil jogaram bem. O que aconteceu aí? Se não houver ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Esse nem aí é igual a ambos, conforme eu expliquei. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. E um beijo grande, tá? E até a próxima.